Se você vem acompanhando as últimas notícias sobre política e economia, deve ter visto que na última semana o Senado aprovou por 80 votos a 0 em uma sessão remota um projeto que prevê ajuda financeira por parte da União aos estados e municípios para poder enfrentar essa crise que a gente vem vivendo em função do corona. Esse projeto ele tem como contrapartida para o estado um congelamento dos salários do funcionalismo público, e você não ouviu errado, eu disse congelamento. Esse texto já foi aprovado pela Câmara, também pelo Senado, e deve seguir aí para aprovação presidencial muito em breve. A gente imagina que na próxima semana algo já vai ser divulgado a respeito disso. Então, no vídeo de hoje, a gente quer trazer uma visão de como esse projeto, embora para muitos pareça ser algo bom, no longo prazo ele é extremamente prejudicial, visto que o Estado parece atuar em completa desconexão com a realidade do país que a gente vive. Em linhas gerais, esse auxílio prevê um repasse direto de 60 bilhões de reais para os caixas dos estados e municípios, além da suspensão da dívida desses mesmos estados e municípios com a União, o que por si só gera um déficit aí de mais ou menos 60 bilhões de reais também, totalizando algo próximo de 120 bilhões de reais dentro desse pacote como um todo. Para você que é empresário, por exemplo, é especialmente importante ficar atento a esse detalhe, porque esses 60 bilhões de reais em déficit, eles na prática vão se traduzir em dívida. E é uma dívida que, para ser sanada, o Estado ele vai basicamente ter que tomar crédito para resolver isso. Sendo assim, você não só vai pagar essa conta como contribuinte, como serão 60 bilhões de reais a menos na economia, que as empresas elas não vão poder tomar de crédito, inclusive a sua, para poder crescer na velocidade que elas poderiam ou na velocidade que elas precisariam. Esse déficit ele poderia ser fechado com uma política de corte de gastos mais agressiva. E isso nos leva a um outro ponto desse projeto, que é o congelamento dos salários com o funcionalismo público. E aqui, em relação a esse ponto, vale fazer o link com o que eu disse lá no início, que é o fato de que parece que o Estado atua em completa desconexão com a realidade do nosso país. Veja bem, uma parte considerável da iniciativa privada entrou praticamente em colapso. Tivemos demissões em massa, corte nos salários, corte nos benefícios, readequação de funções e por aí vai. E tudo isso aconteceu para que as empresas tivessem uma estrutura mais leve para passar por esse período e conseguir sobreviver. E mesmo assim, agora no mês de abril, em São Paulo, por exemplo, nós tivemos o maior índice de registros de pedidos de falência e recuperação judicial dos últimos anos. Tendo dito isso, fica fácil entender que não é necessariamente o congelamento dos salários com o funcionarismo público que resolveria essa nossa situação. Seguindo nessa linha de raciocínio, então, o que deveria acontecer na nossa visão é que o Estado deveria partir para uma linha de cortes de gastos mais agressivas, redução dos gastos públicos, diminuição de salários, diminuição de benefícios, que já não fazem o menor sentido em condições normais, quem dirá agora num momento como esse. Tudo isso vale para o funcionalismo público como um todo, com exceção dos profissionais que estão diretamente ligados ao combate do corona, que aí por estarem talvez trabalhando mais do que nunca, expostos a mais riscos do que nunca, não deveriam ter as suas remunerações, seus benefícios retirados ou qualquer coisa nessa linha de raciocínio. Olhando essa situação por uma ótica mais macro, é importante compreender que os déficits nos estados e municípios eles vão acontecer, eles são praticamente inevitáveis. Então, mais importante do que distribuir esses recursos é fazer isso com inteligência, o que não parece ser o caso do que o Estado está fazendo agora, pensando principalmente na sustentabilidade de longo prazo da economia brasileira. É importante se posicionar no que diz respeito à maneira como esses repasses estão sendo feitos. Não necessariamente pelo efeito imediato que esse posicionamento poderia trazer, que na prática é basicamente zero, mas pela mensagem que esse posicionamento passa. Que a gente não vai ficar parado olhando, apenas observando as cagadas que eles fazem com o dinheiro público, as cagadas que eles fazem com o dinheiro do contribuinte. No final das contas, o Estado ele só fica fazendo esse malabarismo com o dinheiro público porque ele não tem participação na geração desses valores e, portanto, não tem prejuízo primário. É aquele conhecido que só faz cagada, nunca paga as coisas que você atura por não ter opção. Em resumo, não dá para comemorar esse tipo de auxílio, esse tipo de medida, como a gente viu muita gente fazendo, porque no final das contas, essa conta é sempre a gente quem paga. Como eu já disse também, é importante se posicionar. A essa altura do campeonato, em vez de congelamento dos salários, nós deveríamos estar trabalhando com políticas mais agressivas de corte, tirando de onde já sobra, e sobra muito, diga-se de passagem, e alocando esses recursos aí de forma inteligente. Mais importante do que alocar é alocar de forma inteligente, já que a má alocação desses recursos vai fazer com que nós tenhamos, e quando eu digo nós, os contribuintes,
nós tenhamos problemas aí de longo prazo. Se você acredita que esse vídeo trouxe algum conteúdo relevante, não deixe de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal da V4 Company. Obviamente, se você discorda de algum dos pontos que a gente trouxe aqui, não deixe de comentar aqui abaixo e também compartilhar ele com alguém se você acredita que esse vídeo vai gerar valor para essas pessoas. Além disso, não deixe de acompanhar todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal da V4, o V4 News, falando sobre política, economia e negócios. Meu nome é Gabriel Rubiati, eu sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.